Você sabe qual é a sua missão? Às vezes nos confundimos ou às vezes nos enganamos quando pensamos, irmãos, que nossa missão é de participarmos de celebrações, participarmos de cultos, participarmos de eventos, participarmos de encontros entre irmãos. E se a gente está falando de um contexto espiritual, e quando nós perguntamos, você sabe qual é a sua missão? Dentro desse contexto de igreja, você pode associar a sua missão a essa sua participação junto com outros que creem, que têm a mesma fé que você e que também estão juntos partilhando, compartilhando, adorando, celebrando a Deus. Nós podemos confundir que a nossa missão seja essa, de fazer parte de uma estrutura, de fazer parte de um corpo, e somente é necessário isso. A gente pode pensar que a nossa missão é ajudar as pessoas que estão necessitadas, ajudar as pessoas que estão passando por momentos difíceis. Talvez você possa pensar que a sua missão é orar por pessoas que estão passando por momentos de grande opressão, por momentos de grandes dores e perdas. Você pode pensar que a sua missão é colaborar, ajudar a construir, ajudar a restaurar, a preparar um local e você está junto ali naquela construção. Você pode pensar que a sua missão seja a de fazer parte de um grupo e estabelecer ali contatos, estabelecer ali comunhão, um relacionamento amigável, um relacionamento de irmão, um relacionamento familiar. Você pode pensar e agregar à sua missão todas essas coisas que nós falamos. Nós podemos pensar que participando de tudo isso, participando dos momentos de ajuntamento, de congregação, nós estamos fazendo parte dessa nossa missão de vida. A vida entre irmãos, a vida com o povo de Deus, andando rumo à terra prometida, a Canaã celestial. E eu só estou fazendo parte desse contexto e eu estou na minha missão. A minha missão de vida, a missão que Deus estabeleceu para mim é viver com este povo agora que eu chamo de família. Eu chamo eles de irmãos e estou bem com todos eles. Você pode pensar que missão é comunhão, que missão é estar bem com as pessoas. Bom, tudo isso faz parte da missão. Tudo isso faz parte desse contexto espiritual, tudo isso faz parte dessa nossa vida com Deus. Mas qual é a missão que Deus realmente deu a você? Você sabe qual é a sua grande missão? Aquela missão que Deus vai querer e vai falar com você num dia em que Ele vai se encontrar com você, naquele grande dia de prestação de contas. Você sabe qual é a missão? Assim como acontece lá no seu serviço, que depois que o teu patrão ele estabelece algo para você realizar, ele dá uma ordem, ele te coloca com um compromisso, uma responsabilidade, uma missão, e você presta aquele serviço, você faz aquilo, e no final do dia você vai diante do seu patrão e vai prestar conta daquilo que ele tinha mandado você fazer. E você vai chegar diante dele e falar assim: patrão, aqui o senhor tinha me pedido isso, então está tudo feito, eu até deixei alguma coisa a mais preparada, porque amanhã, se precisar, já tem um pouco a mais. E você cumpriu a missão no seu trabalho, você desenvolveu a sua missão, você cumpriu com a sua responsabilidade, e agora você prestou conta com o seu patrão vai estar satisfeito com você, porque você fez até além daquilo que você deveria fazer. Bom, é mais ou menos assim que a nossa vida cristã funciona. Só que às vezes nós estamos confundidos ou podemos estar mal informados com relação à missão. Talvez o seu entendimento com relação à missão esteja focado nessa participação, esteja focado nessa mão estendida somente numa ajuda. Talvez a sua participação seja aquela de você somente estar presente e ouvindo tudo que está sendo falado.
não desabonando tudo isso, porque tudo isso também faz parte, mas a nossa grande missão, você sabe qual é? Irmãos, eu vou falar para você, qual é a missão que Deus vai cobrar de nós, junto com todas essas, mas a principal de todas elas, a mais importante, a missão que Deus deu a todos nós para realizarmos, que é comum a todos nós, ao pastor da igreja, ao diácono da igreja, ao ministro da igreja, aos membros da igreja, que não é um dom que a pessoa recebe para exercer essa missão, não é um dom que ela recebe, Deus não deu um dom para ela para poder realizar a missão, ela só tem que cumprir a missão, ela só vai ter que obedecer a voz daquele que a ordenou, aquele que deu a ordem. A nossa missão, irmãos, essa missão que é comum a todas as pessoas que se assentam nesses bancos, está registrada em Mateus capítulo 28, verso 18 até o verso de número 20. E diz assim a palavra do Senhor: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a missão que Deus nos deu. Essa é a grande missão que Deus estabeleceu para todos aqueles que um dia o aceitaram, que um dia se converteram, que colocaram Ele como centro das suas vidas, que reconheceram o amor de Deus através de Cristo Jesus e falaram: Senhor, eu te reconheço como Senhor da minha vida e eu me prostro diante de Ti agora para fazer a Tua vontade. É essa a grande missão, é essa a sua missão, é essa a nossa missão, é essa a missão que Deus deu a todos nós, independente dos dons e talentos que você tem, independente daquilo que você faça, daquilo que você ajuda, daquilo que você colabora, daquilo que você faz parte, daquilo que você está agregado, daquilo que você está emembrado. A grande missão das nossas vidas é fazer discípulos de todas as nações, fazer discípulos de todas as classes, fazer discípulos de todas as idades. É essa a grande missão que Deus nos deu. E é essa a grande missão que nós vamos um dia prestar contas a Deus. Essa grande missão que Deus deixou sobre as nossas vidas, é essa grande missão que nós precisamos obedecer, não esperar que outros. Por isso que eu falei que talvez a tua formação e aquilo que te orientaram a você a respeito da missão tenha sido incompleta, não tenha sido mais tão profunda, não tenha sido tão verdadeira. Porque a missão de todos nós é fazer discípulos. A missão de todo discípulo é fazer discípulo. E isso, como eu falei, não é uma questão de talento, não é uma questão de dom, não é uma questão de algo que Deus vai nos dar para nós realizarmos. É uma questão de você anunciar Jesus a outras pessoas e você se preocupar na formação, no cuidado daquelas pessoas. É claro que nem todos nós somos pastores, nem todos nós somos mestres, nem todos nós somos apóstolos, nem todos nós somos os professores, mas todos nós devemos ter essa condição de orientar, de criar, de fazer crescer pessoas para serem discípulos de Jesus.
Essa é a grande missão. Como nós falamos, às vezes nós podemos fazer uma comparação do celular. O celular hoje em dia, ele é tudo. Ele é câmera fotográfica, ele é uma câmera filmadora. O celular é a sua agenda, o celular é o seu computador, o celular é a sua internet, é o seu gravador, é o seu relógio, é o seu despertador, é a sua calculadora, o seu banco está no seu celular. Mas a função do celular é ser telefone. Nós não compramos um celular para termos ele somente como uma agenda. Em torno de tudo aquilo que o celular é para nós, ele serve para tantas coisas, ele nos ajuda em tantas coisas, ele nos colabora na nossa vida de várias formas, mas ele nunca vai perder a função de ser telefone. Ele nunca vai perder a função de ser aquilo que nos faz levar, nos liga a outras pessoas, nos leva à distância. E quando ele perde essa função de telefone, logo nós mandamos arrumar, porque ele não está funcionando perfeitamente. Ele está somando perfeitamente, ele está tirando ótimas fotos, eu estou escutando belas músicas, ele está me acordando na hora certa, ele está gravando tudo que eu falo, ele está registrando tudo que eu anoto, mas ele não está telefonando, então ele não está servindo, e logo nós mandamos consertar. Irmãos, assim também é a nossa vida de discípulo. Nós podemos colaborar na igreja, nós podemos participar dos eventos, nós podemos fazer parte dos grupos de ministérios, nós podemos ajudar na limpeza, nós podemos ajudar na construção, a gente pode participar dos cultos, a gente pode participar dos grandes eventos, nós podemos ajudar outras pessoas, nós podemos levantar outras pessoas, nós podemos orar por tantas outras pessoas, mas se nós não estivermos fazendo aquilo que para isso nós fomos enviados, nós não estamos funcionando direito. Precisa consertar, precisa reajustar, precisa de um conserto. Ele tem que voltar a fazer a função para o qual ele foi enviado. Assim nas nossas vidas também. Se nós podemos ser tudo na igreja, mas se nós esquecermos dessa função primordial, primeira, a grande missão das nossas vidas, a grande missão da igreja é fazer discípulos, é cuidar de pessoas, é ensinar pessoas a viverem de uma forma santa, a serem exemplo, a serem amantes de Deus, a serem amantes da palavra de Deus, a serem iguais a Jesus Cristo, a se darem como Cristo se deu, a se sacrificarem como Cristo se sacrificou, a oferecerem a vida assim como Cristo ofereceu, e nós nos tornarmos cada vez mais semelhantes se nós não ajudarmos, se nós não formos esses discipuladores. É claro que para ser discipulador eu tenho que cuidar da minha vida, porque eu só consigo transferir algo para alguém, irmãos, se eu tenho. Se eu não tenho saldo na minha conta, eu não vou conseguir fazer uma transferência, seja de qual seja o valor, para a conta de ninguém, porque eu não tenho saldo na minha conta. Se eu não tenho conhecimento de Deus, se eu não tenho uma experiência com Deus, se eu não conheço Deus, eu não transfiro nada de Deus para ninguém. Então a grande responsabilidade que a missão traz para nós é que eu tenho que ser capaz de formar uma pessoa comum em um Cristo, de transformar pessoas que antes eram do mal e agora transformadas pela aceitação de Jesus Cristo, elas vão agora ser iguais ao Senhor.
E para isso, a missão, ela me pressiona para que eu conheça mais a Deus, para que eu me aprofunde no meu relacionamento com Deus, para que através da minha intimidade com Deus, eu possa transmitir essa mesma intimidade para aquele que eu estou discipulando. E você pode colocar a responsabilidade do discipulado nas costas da estrutura. Você pode errar e cometer o grande erro de colocar o peso do discipulado na responsabilidade de uma estrutura, quando Deus ele não transmitiu essa ordem para a estrutura, a igreja. Ele transmitiu essa ordem para a pessoa, você, para mim, para nós. Ele não transmitiu para a estrutura física de paredes e salas a responsabilidade de formar outras pessoas, de ensinar outras pessoas, de levar outras pessoas a conhecer tudo aquilo que ele havia ordenado. Ele deu essa autoridade para as pessoas. E você pode aí então pensar que essa autoridade, então, pastor, ela foi dada para os professores, para os mestres, para os pastores. E não, essa autoridade, ela foi dada para todos. Se você quer que Deus esteja com você até a consumação dos séculos, você quer alguma promessa de Deus? Se você quer receber de Deus algumas coisas, então você tem que ser a pessoa a quem Ele deu essa promessa. E o Senhor falou assim: olha, se vocês fizerem isso, se vocês ensinarem outras pessoas a viverem de maneira santa, a viverem separadas para Deus, amarem a Deus acima de todas as coisas, e não colocarem nada no lugar de Deus, olha, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Eu vou estar com vocês até o final. Se eu passo essa responsabilidade por pregador, se eu passo essa responsabilidade por professor, se eu passo essa responsabilidade por o mestre, sabe o que vai acontecer? Deus vai estar até a consumação dos séculos com o mestre, com o professor, com o pastor, porque eu não estou fazendo esse papel, porque eu não estou ensinando a guardar. O Deus, ele se compromete com quem obedece, irmãos. Deus se compromete com quem está fazendo aquilo que Ele fala. Deus não se compromete com quem terceiriza a vontade dEle. Deus não se compromete com quem passa a bola, com quem faz, deixa para o outro fazer. Deus se compromete com aquele que faz a sua obra. E a palavra de Deus diz que Ele não é injusto, vendo as nossas boas obras, não nos recompensar. Então essa palavra aqui, queridos amados, é uma palavra para mim, é uma palavra para você, é uma palavra para nós. Nós corpo, nós igreja, individualmente Deus fala com cada um. E eu não posso transferir isso, porque se eu transfiro, eu não recebo. Se você obedece, você recebe daquele que lhe deu a ordem. Mas se você passa a responsabilidade para o outro vai receber daquele que deu a ordem, não você. Então muitas vezes nós queremos ser abençoados, nós queremos tantas coisas, nós queremos e fazemos e vivemos, e às vezes somos um celular que tem todas essas funções, que opera tantas coisas, que tem tantas utilidades, que age de tantas formas, que serve a tantas coisas, mas às vezes a gente esquece do principal. Nós às vezes não somos aqueles que estão ligando aquela pessoa àquele Deus que nós servimos. Nós precisamos restaurar isso. Nós precisamos mudar essa história. Um telefone que não faz ligação, irmãos, não serve. Um telefone que não faz ligação, ele pode ser substituído por um que faz ligação. Deus nos chamou para ligarmos outras pessoas a Ele, assim como Cristo nos ligou ao Senhor, a Deus, através da sua morte, através do seu sacrifício, através dos seus ensinamentos. Jesus chamou os seus discípulos
e ligou eles a Deus. E ele foi embora. Agora vocês vão continuar essa missão. Vocês vão continuar. E a igreja, irmão, sabe o que aconteceu? No início, a igreja foi perseguida. A igreja se espalhou por todas as terras. Mas eram poucos os discípulos, eram 12, mas tinha muita gente. 3.000 foram aceitar a Jesus num primeiro encontro. Tantos outros 1.000 aceitaram o Senhor num segundo encontro. E de repente todas aquelas milhares de pessoas estavam espalhadas por toda a terra. Mas só tinha 12 discípulos. Sabe o que aconteceu com a igreja? Quando a igreja foi perseguida, irmãos, todo mundo começou a fazer discípulo. Eles não esperaram pelos apóstolos, eles eram os discipuladores. Eles começaram a pescar homens. Eles começaram a fazer aquilo que Deus havia ordenado a eles fazerem. Vamos pescar homens e discipular, ensinar eles quem é Deus, quem é Jesus, o que Ele quer de nós. Só eram 12 discípulos, não dava para viajar. Nós não estamos falando dos anos do século 21, em que nós temos acesso às pessoas do outro lado do mundo através de uma videoconferência. Não tinha videoconferência, não tinha nada disso. As pessoas foram e fizeram discípulos. E a igreja cresceu, a igreja foi abundante. Nós precisamos voltar. Nós precisamos religar, nós precisamos ajustar nossas vidas a fazer aquilo que Deus quer, a missão que Deus estabeleceu para nós. Todos nós, quando nos convertemos, Deus colocou algo dentro de nós que era para ser disseminado, que era para ser levado imediatamente a outras pessoas. Era para nós estarmos fazendo, é para nós estarmos discipulando, fazendo discípulos. Isso tem que ser natural na sua vida. Você falar de Deus e ensinar pessoas a se aproximarem de Deus. E deixa eu esclarecer mais algumas coisas importantes aqui. Não é somente converter as pessoas. Deus não mandou nós convertermos as pessoas. Deus mandou que nós a discipulássemos, a ensinássemos. Converter a pessoa e trazer ela para a igreja não é a mesma coisa. É conduzir no caminho, é ensinar no caminho, assim como um pai faz com o seu filho. E isso tem que ser natural. No mundo animal, irmãos, os animais têm seus filhos e seus filhotes. E sabe o que acontece? Quando eles nascem, eles logo procuram leite. Mas ninguém ensinou eles a fazer isso. Eles já vão e fazem. Isso tem que ser natural na nossa vida. Isso tem que ser natural na minha, na sua vida, na nossa vida como filhos de Deus, como discípulos de Cristo, como enviados do Senhor, como mensageiros do eterno de Deus. É essa missão que todos nós precisamos realizar. Todos nós precisamos realizar. Não precisa ser um mestre na lei para começar a fazer discípulo. Não precisa ser um pastor formado para começar a fazer discípulo. Não precisa, é natural falar de Deus naturalmente, porque Ele está dentro de nós. Ele flui em nossas vidas, porque nós cremos. A palavra de Deus diz que aquele que crê no Senhor, rios de água viva fluirão do seu interior. O que sai de dentro deles só leva outras pessoas para a vida. Nós ligamos outras pessoas para a vida. E nós não podemos esperar. O que você está esperando, o que nós estamos esperando, o que você está esperando para fazer discípulos?
Está esperando estar preparado. Jesus vai voltar e talvez você não se preparou. Nós sabemos quem foi que inventou, irmãos, o discipulado. E quem inventou o discipulado foi o Senhor, foi o nosso Deus. Desde o Antigo Testamento nós vemos profetas fazendo discípulos. Jesus gastou tempo fazendo discípulos. Ele não se desesperou porque a multidão o deixou. Ele apresentou os 12, e aqueles 12 levaram avante. Eles não desistiram. Ele formou aqueles 12 discípulos. Esse foi o início do plano de Deus para a salvação de todos os homens, de todas as nações. Façam discípulos de todas as nações, que eles irão fazer discípulos em outras nações, nas suas nações. Irmãos, não podemos esperar. Não espere o que você está esperando para fazer discípulo. Se você já teve um encontro com Jesus, se você já teve você já reconheceu quem é Ele, se você já sabe quem é Deus na sua vida, se você já sabe o que Ele fez por você, se você já sabe o tamanho do amor dEle pela sua vida, então não falta mais nada para você. É claro que nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos experimentando à medida. E aí sim, a estrutura da igreja, com os seus encontros, com as suas ministrações, com os seus ensinos, vão nos preparando cada vez mais. E aí sim, a estrutura e os dons que Deus dá às pessoas vão nos ajudando para realizar essa obra. Quem aceitou o Senhor Jesus, quem já sabe o que Deus fez, quem já ama a Deus, quem já colocou o Senhor como centro da sua vida, não precisa esperar mais nada para poder falar dele para outras pessoas. Não espere a condição apropriada, não espere o tempo certo, há tempo e fora de tempo. Não tem tempo para falar de Jesus, não tem tempo para fazer discípulos, é a todo tempo anunciando o Senhor. Há tempo e fora de tempo, temos que falar de Jesus. O tempo está bom, hoje podemos falar, fale de Jesus. O tempo está ruim, hoje precisamos falar de Jesus. Fale de Jesus. Nós não precisamos olhar para os tempos, para o clima, para as condições. Nós precisamos somente obedecer Ele, porque Ele é Deus. A palavra de Deus, o sábio fala que aquele que fica esperando o tempo apropriado, nem semeia nem colhe. Se você está esperando o tempo para fazer a semeadura, se você está esperando a condição apropriada, o tempo certo, irmão, para! Agora é o tempo, é hoje o tempo. É hoje o tempo de você começar a fazer aquilo que Deus colocou sobre a sua vida como uma missão. Se você não entender qual é a sua missão, você pode fazer muitas coisas, mas naquele dia talvez você tenha uma decepção, porque a missão de Deus para nós é que nós façamos discípulos. Fazer discípulos está incluído no mandamento, no primeiro mandamento, o mandamento que o Senhor falou assim, ó, esse aqui é o mais importante. E você sabe qual é? Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todo o teu coração. Amarás o Senhor teu Deus. E o semelhante, o segundo semelhante a este, amarás o teu próximo
como a ti mesmo. E mais à frente o Senhor muda. Ele fala assim: olha, eu falei para você, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu lhes darei agora um novo mandamento: amarás o teu próximo como eu amei. Quando eu faço discípulos, eu estou vivendo aquilo que Deus estabeleceu como a prioridade das nossas vidas. Eu amo tanto a Deus que eu obedeço a Deus naquilo que Ele quer para a minha vida. Eu amo a Deus, eu amo o próximo, e porque eu amo o próximo, eu quero salvar a vida dele, eu quero instruir ele para que ele seja semelhante a Jesus Cristo, que ele seja semelhante ao Filho de Deus. Nós cumprimos os mandamentos quando nós amamos a Deus e obedecemos, e quando nós amamos o próximo e falamos de Jesus, que tornamos eles em discípulos de Cristo. Quem ama o Senhor Jesus não consegue viver sem falar de Jesus para outras pessoas, não consegue viver sem se relacionar. E aí sim, dentro daquela missão que talvez você tinha uma compreensão de uma participação, assim, claro, faz parte de todo o contexto, faz parte sim, porque quando eu amo as pessoas, que eu quero ajudá-las a se tornarem melhores, quando eu amo estar no corpo, no meio da igreja, é porque eu quero ser um instrumento de Deus para melhorar a vida daquele que está sentado do meu lado, e eu nem sei quem é. Quando eu amo a Deus, eu quero estar fazendo parte da construção. Eu não quero só entrar na construção, eu não quero só participar, eu quero fazer parte da construção. Eu não quero estar lá no meio da construção e não fazer nada. Eu quero fazer parte do processo, eu quero fazer parte daquilo que está construindo. Eu quero colocar a minha mão. Eu me lembro agora de Neemias e as pessoas, todo mundo colocar a mão para reconstruir os muros, todo mundo fazendo parte. Sabe quando isso se torna realidade nas nossas vidas, irmãos? Quando João capítulo 15, verso 8 se torna algo real. Sabe como a gente prova que nós somos discípulos de Jesus? Quando o capítulo 15, verso 8 de João, Evangelho de João, se torna uma realidade nas nossas vidas. E o texto diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Sabe qual é o fruto do discípulo? Discípulos. Sabe quem é discípulo de Jesus? Discípulos de Jesus, irmãos, frutificam em discípulos. Laranja não dá, pé de laranja não dá uva, pé de manga não dá abacate. Então, fruto de uma vida com Deus são vidas com Deus. Fruto de um discípulo são discípulos. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E como a gente conhece um discípulo de Jesus? Pelos seus frutos. Sabe como a gente conhece uma pessoa que é discípula de Jesus? Ela está vivendo para Jesus, ela só fala de Jesus, ela está fazendo outras pessoas a obedecerem Jesus, formando outras pessoas a obedecerem Jesus. Quem sabe você estava confundido com relação à sua vida de discípulo. Quem sabe você estava confundido com a sua missão. Você pensava que a sua missão era só isso, e você viu que agora não é só isso. Eu vou convidar você
a dar um passo nessa direção de ser discípulo. Discípulo faz parte. Discípulo continua a missão. Discípulo cumpre a missão de Jesus. Discípulo é semelhante a seu mestre. Ele faz aquilo que o seu mestre fazia e ainda faz melhor, porque a promessa que Deus deu para mim, promessa que Deus deu para você, é que obras maiores do que essa vocês iriam fazer. Nós podemos, quando nós somos discípulos. Eu peço a Deus que Ele transforme a sua mente, que Ele mude a sua mente, assim como está escrito lá em Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Que a palavra de Deus brote no seu coração e cresça, produzindo frutos para a sua glória. Em nome de Jesus eu peço essas bênçãos. Eu gostaria de orar por você. Feche seus olhos. Pai Celestial, nós te damos graças e te louvamos e te bendizemos acima de todas as coisas. Pedimos, Senhor, que haja sobre nós do teu Santo Espírito e que possamos cumprir a missão que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Pedimos graça, favor do alto, para que em nós haja muitos frutos e não poucos, para que o Senhor possa nos ver e olhar para nós e nos reconhecer como seus discípulos. Peço isso, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida de todos que participarem desse momento, para a tua honra e glória te peço. Amém. Deus abençoe a sua vida, fica com Deus. E até o nosso próximo encontro.